Muito bem, estamos de volta com Alagoas na Hora, hoje recebendo o cientista político Alberto Saldanha. Claro que nós vamos aproveitar para falar um pouco a respeito do cenário político depois da decisão do desembargador Antônio Sapucaia, que ontem afastou efetivamente do cargo de deputado cerca de 10 representantes. 9, porque um já havia sido afastado anteriormente. O caso é que dentre esses 9, 5 dos suplentes também não podem assumir por motivos diversos. Alguns indiciados pela Operação Taturana, outros inelegível, outro respondendo por crime de homicídio. Enfim, essa é a situação da política hoje. Como será que vai ser a Assembleia daqui para frente? A sessão de hoje, pelo menos existe uma expectativa muito grande, né, professor, em relação ao qual encaminhamento vai ser dado na sessão de hoje. Qual é a sua expectativa depois de toda essa mudança, digamos assim, no cenário político? Boa tarde. Boa tarde, Dresch. Boa tarde, telespectadores. Eu creio que nós passamos a viver, né, mais desde ontem da decisão do desembargador Sapucaia, mais um lance, né, dessa grave crise que está instituída, né, entre os poderes e a sociedade alagoana, seja o do principal e maior escândalo que essa sociedade já vivenciou. Creio que a decisão do desembargador recolocou, vamos dizer assim, o eixo, né, da moralidade, da ética, do comportamento, do decoro parlamentar que deveria ter existido por parte da mesa diretora desde o início da crise, né? Indiciados pela Polícia Federal, creio que a posição correta deveria ter sido o afastamento imediato na demonstração de que não tinha nada a temer, para poder justamente permitir com que as investigações andassem. Isso não foi feito, e não só isso foi, essa decisão foi seguida de uma série de ações em que se tenta blindar, né, esse grupo indiciado pela Polícia Federal de qualquer investigação, né? Então, as barras da lei da Justiça alagoana é que foi capaz, nesse momento, afastar esses membros. Nós vamos vivenciar um momento agora na Assembleia, creio que pela arrumação da casa, é bem provável que nessa terça-feira não tenha sessão da Assembleia, né? Ou seja, o grupo, como tenta se manter unido, para que se um descer, vamos todos juntos afogar, né? Vai procurar entender procurar uma forma de tentar resolver o problema. Acho que é um momento importante que aqueles, que volto a dizer, aqueles que não foram indiciados, aqueles que defendem uma relação transparente, provoquem agora com que o presidente em exercício, Alberto, sexta-feira, reorganize a casa com os novos deputados, os suplentes que vão assumir, restabeleçam uma nova mesa diretora e aí sim, a partir daí, tente conduzir com certa tranquilidade e normalidade a realidade da casa, mas não dessa forma como está hoje, né? Agora, com esse cenário político que se apresenta, a gente vê que existe um espaço muito grande a ser preenchido, que poderia, talvez até deveria ser, pelos outros parlamentares, conforme você coloca, mas também poderia ser, talvez, uma presença maior do governador Teotônio Vilela Filho, ou talvez de algum senador, de algum deputado federal. O que acontece é que nós temos uma vacância e uma brecha nesse cenário, não é verdade? Claro, eu acho que a decisão do governador de anunciar a possibilidade, né, de redução do duodécimo, ela tem que ser levada adiante. É momento, inclusive, com esse afastamento desses deputados que derrubaram vetos que o governador fez ao orçamento, que demonstraram que iriam dar um troco por acreditar que toda essa investigação da Polícia Federal está sendo feita porque o governador não os protege, né? Então, era um momento importante que o governador do Estado aproveitasse justamente essa recomposição de parlamentares na Assembleia Legislativa e levasse adiante essas propostas de moralização, inclusive aí a questão do duodécimo. É importante também que os senhores parlamentares, né, que não estão envolvidos, partidos políticos, né, que estão ali presentes, procurem reconstituir, né, de forma rápida, dar celeridade às decisões judiciais. Porque se por acaso continuar do jeito que está, demorar a dar posse aos suplentes, numa demonstração de que o grupo, né, da organização criminosa na Assembleia não aceita a decisão judicial, se continuar a não recompor essa mesa diretora, não demonstrar uma sintonia com esse novo momento, o próximo passo é a intervenção federal, porque não é possível continuar com um poder legislativo desconhecendo a decisão do judiciário, né, e nem as propostas moralizadoras do executivo, né? E nem se submetendo a qualquer tipo de decisão, né, que exatamente. Vem de cima, né? Agora, a Assembleia teria uma ótima oportunidade também agora de implantar, como já deveria ter feito, uma própria comissão de ética.
alguma coisa que possibilitasse, por exemplo, aqui algum deputado pudesse ser punido por falta de decoro, né? Conforme Saldanha falou logo no início, o que faltou foi isso. A Assembleia deveria ter se protegido também desde o início, afastando aquelas pessoas que foram indiciadas. Quem sabe agora, depois de todas essas questões aí, a Assembleia possa se reestruturar adequadamente, né? É evidente, né, que não é possível você ter um poder legislativo em que os senhores parlamentares acreditam que o instrumento da imunidade parlamentar é algo a lhe blindar para qualquer tipo de ação, inclusive ameaças, assassinatos, crimes violentos, roubo, né, improbidade administrativa. Então, existe a necessidade nessa casa de ter um comportamento transparente, em sintonia com esse novo momento que a sociedade vive, de dar celeridade ao que é a verdadeira representação parlamentar. A falta da comissão de ética é uma demonstração do grau de importância que os senhores parlamentares dão à questão ética e do decoro parlamentar, né? Nós temos parlamentares envolvidos em crimes, agressões a funcionários públicos por ter gato da CEAL, uma série de ações que são deploráveis do ponto de vista do papel verdadeiro que deve ter a Casa Legislativa, né? Saldanha, só para a gente terminar, o tempo está quase esgotando, mas, por exemplo, esses deputados afastados, eles constituíam, na verdade, digamos, a elite do parlamento, a elite do legislativo, né? Deputados do alto clero, digamos assim. Enquanto que alguns suplentes, aqueles que são possíveis de entrar, já que está havendo toda essa questão também em relação a outros indiciamentos, os suplentes são algumas pessoas que chegam a ter 3.000 votos, por exemplo, na Assembleia. Isso vai fazer com que descaracterize um pouco, ou você acha que não tem problema nenhum em relação? Não, acho que isso aí é efeito da necessidade que se tem de uma reforma política em que esse jogo em que as coligações, a junção de uma série de partidos tem propiciado com que coligações façam vários deputados, inclusive esses com poucos votos. Então é uma questão de mexer na legislação. O importante é que esses parlamentares que vão assumir cheguem com a disposição de levar adiante esse processo novo de moralização das instituições políticas em Alagoas, né? Tá certo. Muito obrigado, Saldanha, mais uma vez pela presença aqui. Nós vamos ficando por aqui. A seguir, vocês ficam com Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. Nós voltaremos amanhã a partir do meio-dia. Boa tarde.